assistir, a gente disponibiliza esse link que eu acho que vai ser bem legal. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu preparei uma coisinha bem bacana para que vocês possam assistir. Deixa eu só compartilhar aqui, desktop 2, compartilhar. Acho que já está aparecendo a tela, né? E aí, vocês estão vendo a tela? Sim, Ótimo. Bom, assim que a Lívia me falou, né, que tema você quer trazer para a nossa aula e tudo mais, e eu dou aulas espalhadas pelo país aí, afora, sobre lipedema, mas eu preparei e fiz algumas alterações com carinho, porque eu acho que o cuidado do lipedema precisa ter consciência e autonomia. Hoje a gente está no tal do boom do lipedema, né, e infelizmente isso traz muita coisa positiva, mas também traz algumas coisas negativas, e a gente precisa ter um alerta importante, nesse sentido. Deixa eu passar aqui um pouquinho da minha formação. Essa parte é muito chata, eu gosto de pular, mas só para vocês entenderem um pouquinho quem é a Marisol. Eu sou psicóloga de formação, teóloga e nutricionista, né, com pós-graduação e algumas especializações na nutrição do esporte, estética, gastroenterologia e nutrigenômica, especialista em cirurgia bariátrica e lipedema. Mas a minha história, tem uma história antes disso também. Eu já fui atleta profissional. Eu acho que eu não coloquei uma foto minha de antes, então eu me comprometo a depois partilhar com vocês. Eu já vim de sobrepeso e obesidade e emagreci mais de 15 quilos e acabei me tornando atleta profissional. Foram 9 anos competindo como atleta profissional e foi uma jornada muito legal que certamente tem muito a ver com a profissional que eu sou hoje. E vamos ao nosso tema, né? Eu trouxe lipedema para a gente falar de uma forma, sim, científica, mas tentando trazer muito da prática e aquilo que a gente tem hoje. Falando de história, os primeiros a descrever, né, aí o lipedema foram os médicos Allen e Hinensen em 1940. Então a gente tem aí as primeiras publicações 1940, 1951 e logo 1952, onde eles já colocavam lipedema como uma síndrome caracterizada por pernas gordas e edema orostático. Isso são palavras deles, né? E esse trabalho já descrevia aí o inchaço, o aumento de volume dos tecidos, a retenção de água no quadril e nas pernas. Logo um pouquinho depois, a segunda publicação foi muito parecida com essas mesmas descrições, mas com a exclusão da região dos pés, né? Então, eles já sabiam que cometia membros inferiores, porém, os pés não eram acometidos. A segunda publicação foi essa, um pouco mais parecida com esse diferencial. E aí, um aninho depois, que vem um outro artigo, como lipedema, como um edema fisiológico, ele já falando um pouco da fisiologia do lipedema. E hoje a gente chega nesse cenário onde já tem uma fisiologia, apesar de pouco compreendida, comparada ao que tínhamos lá atrás, bem mais compreendida. E aí a gente chega no nosso CID, né, que foi uma grande luta, o CID-F 0, acho que é 02, acho que eu coloquei na outra tela, isso mesmo. E foi um código oficialmente incluído aí na nossa 11ª revisão da Classificação Internacional de Doença, que é o CID, adotada pela OMS em 2019, mas que só entrou em vigor oficial aí, em 1º de janeiro. Tá? Bom, então tá. O que que é essa doença? O que que é lipedema? A gente sabe que é uma doença progressiva, crônica, caracterizada por essa distribuição anormal de gordura, resultando nesses membros desproporcionais e doloridos. Afeta quase que exclusivamente as mulheres, iniciando frequentemente na puberdade até a terceira década de vida, uma menopausa, por exemplo. Lipedema envolve essa deposição que eu já falei, anormal de um tecido adiposo subcutâneo, levando a esse aumento de volume desproporcional, bilateral, isso é importante de entender, porque eu vou falar daqui a pouco do diagnóstico diferencial, bilateral nas extremidades inferiores, mas já sabemos também que em alguns casos a gente tem acometimento de braço. Essa deposição de gordura normalmente poupa o quê? Mãos e pés. Eu sempre gosto de deixar a referência aí para vocês. No final, se vocês quiserem, eu disponibilizo também o PDF para que vocês possam consultar, né? E até assistir de novo. Então, a gente tem essa distribuição desproporcional em ambas pernas e às vezes membros superiores, uma desproporção significativa entre quadril e cintura, principalmente, um formato distorcido aí
comparado à parte inferior do corpo. Ele tem pouco ou nenhum efeito do tecido de gordura anormal quando associado a dietas somente com déficit calórico ou atividade física ou até uma bariátrica. A gente tem uma associação de possível sofrimento psicológico, ansiedade e depressão, baixa autoestima, às vezes distúrbios alimentares, nódulos ou cicatrizes nesses tecidos subcutâneos, que a gente chama de carocinhos, às vezes com aspecto de casca de laranja, dor nas áreas afetadas, mas nem sempre. A gente tem uma briga aí do guideline americano para o guideline alemão, onde alguns colocam lipedema com dor e alguns colocam lipedema sem dor como uma outra doença. Fadiga e cansaço, hipermobilidade, problemas articulares dos membros inferiores, contusões fáceis, as famosas manchinhas roxas, né? Os pés são treinados com aquele efeito algema, o efeito pulseira que a gente chama, né? Supondo que aqui é uma canela, a gente tem aqui o pé, e aí parece que você tem uma pulseira aqui que fica aquela marquinha para quase todo sempre na portadora de lipedema. E esses depósitos de gordura também naquela medial do joelho, que a gente fala bem na região próxima ao joelho. Dobras de pele na parte superior das pernas, do joelho, também são acompanhadas. A gente sabe que a doença acomete 11% das mulheres, né, até o ano passado. Mas é uma doença subdiagnosticada, pouco investigada, que causa muito impacto psicológico. Então, eu arrisco a dizer que a gente tem um número até maior. Muitas pacientes elas se sentem rejeitadas pelos profissionais porque ouvem, eu tenho certeza que muitas de vocês aqui já ouviram que é normal, é da família, é uma gordurinha na sua perna, né? Você só tem a perna grossa. Ainda assim, muitos profissionais ainda desconhecem o que é lipedema, mesmo com tantas mulheres, né? Apesar disso estar mudando. Os casos em homens são muito raros, né? E normalmente eles apresentam em conjunto, um distúrbio hormonal acompanhado de uma insuficiência hepática. Quando a gente fala de diagnóstico diferencial, é muito importante diferenciar de obesidade. Apesar de muitas vezes as doenças coexistirem, quando a gente fala de distribuição de gordura, a gordura da obesidade, ela tende a ser distribuída de uma forma mais uniforme. Né? Já no lipedema, os depósitos de gordura, além de causar dor, eles são mais concentrados. Eu acho que essa imagem mostra bastante para a gente essa diferença, uma concentração principalmente em quadris, pernas e às vezes nos braços, né? A gente tem hoje alguns exames, como a densitometria óssea, uma avaliação física completa, ultrassom, que podem auxiliar nessa diferenciação, por exemplo, do lipedema de outras condições. Eu vou falar um pouquinho disso quando eu falar um pouco do meu protocolo. Mas de uma forma mais simples, o que que acontece? Quando eu falo de obesidade, eu tenho resistência à insulina, eu tenho disfunção metabólica, eu tenho aumento de gordura visceral, eu tenho hipertrofia de adipócito. A gordura é maior, associada ao aumento de um número de macrófago, que eu costumo dizer que são bichinhos pró-inflamatórios. Eu tenho uma perda de peso quando acompanhada de dieta, que leva à redução desse tecido. Isso é obesidade. Quando eu falo de lipedema, eu já tenho uma sensibilidade insulínica local naquela gordura, eu tenho pouca disfunção metabólica, eu pego exames de pacientes com lipedema completamente normais, eu tenho pouca gordura visceral, região interna de órgãos, e existe hipertrofia e hiperplasia, não é só o aumento do tamanho, é o aumento do volume e do número de células de gordura. Mas, em paralelo a isso, eu tenho a parte boa, que é uma redução do risco de diabetes, de hipertensão, né? E quando eu falo de perda de peso, ela reduz pouco ou nada o tecido adiposo do lipedema. Então, isso é lipedema. É, Outro diagnóstico diferencial importante, então a gente falou de lipedema e obesidade, e aqui eu trago linfedema e lipedema. Quando eu falo de linfedema, ele é assimétrico, essa imagem mostra bem pra gente, né? Quando eu falo de lipedema, eu já mostro uma simetria em ambas pernas. Quando eu falo de linfedema, eu tenho uma erisipélula junta, que é um episódio infeccioso. Já no caso do lipedema, não. Quando eu falo de linfedema, essa questão linfática, é um início mole, é todo membro, é uma temperatura normal. Quando eu falo de lipedema, ele é mole, é doloroso,
afeta a cristilica e tornozelo, não é todo o membro, é uma temperatura às vezes mais elevada. E aí, por fim, o sinalzinho que faz a gente diferenciar isso, que é o Stemer negativo e ou positivo. Deixa eu ver se está no próximo slide. Exatamente, ó. Para a gente diferenciar linfedema de lipedema, a gente costuma fazer um sinal de Stemer positivo, que indica o linfedema. É muito fácil verificar em si mesmo, então você que está assistindo a aula, se quiser tentar puxar para cima aí a pele do segundo dedo do seu pé como indicador, tá? E o polegar, se você conseguir agarrar bem, a gente fala de um Stemer negativo. Então a gente exclui linfedema, eu consigo puxar a pelinha e praticamente eu tenho só um lipedema. Então, você compara geralmente essas pregas em ambos os pés. Se eu puxo, eu não tenho linfedema. Se eu tenho maior dificuldade de puxar essa pelinha do dedo do pé, eu posso ter um linfedema junto. Então, um Stemer positivo, as dobras estão nitidamente mais espessas, eu não consigo puxar. Então, é um sinalzinho bem, bem bacana. Eu tenho um vídeo também que mostra sobre isso, que depois eu disponibilizo para vocês. Então, como já dito, o lipedema ele não está relacionado sempre com a obesidade. Não se trata de uma consequência exclusiva. Muitos outros gatilhos, né, podem iniciar a progressão da doença, não estando associada somente a excesso de peso. Apesar de a gente saber hoje que, na maioria deles, a obesidade piora o quadro do lipedema. E esse piora o quadro da obesidade. É aí uma via de mão dupla. E então, o que é importante que vocês entendam que, atualmente, o pior causador da progressão da doença é o tal do efeito ioiô, esse ciclo de engorda e emagrece. Por quê? Porque a gordura do lipedema, ela é resistente à perda natural de peso e ela é muito sensível ao aumento. O que que eu quero dizer com isso? Reduz pouco e aumenta muito. Então, por isso que esse efeito ioiô é muito prejudicial, mas a gente não pode tratar igual uma gordura diferente. Porque quando a gente fala de gordura diferente, de lipedema, a gente tem uma gordura que extravasa os vasos sanguíneos, que levam à fibrose. A gente já tem imagem, exame de imagem hoje que mostra esses vasos vasculares, capilares aí dilatados, inclusive, com pequenos aneurismas. Ela não tem a mesma morfologia, a mesma evidência de uma gordura normal. Os sintomas vão variar, né, de acordo com cada pessoa, de acordo com o tipo e com o grau, que eu vou falar um pouquinho também disso para vocês, mas de forma geral, o que eu já falei, que a gente tem uma apresentação simétrica de ambas pernas, uma dor no tecido, mesmo em repouso, uma hipersensibilidade ao toque, um acúmulo de gordura da cintura até os joelhos e tornozelos, a tal da marca anelar, como eu já falei, os coxins gordurosos, problemas nos joelhos que podem levar à alteração da marcha. A gente tem muito o joelho vasovagal, que a gente chama na portadora de lipedema, e o acúmulo de gordura nos braços, às vezes, em uma grande quantidade também, num outro nível e tipo. Quando a gente fala de etiologia do lipedema, ela ainda é desconhecida, embora a gente suspeite de causas genéticas, metabólicas, inflamatórias e hormonais. E eu já arrisco a dizer que a gente está num conjunto de todas elas. E aí eu trouxe para vocês o estágio um, 2, 3 e 4, né? O estágio um, uma pele mais lisa, suave, mas eu acho que eu vou passar para a próxima imagem porque ela é mais real, né? Eu preciso trazer minhas meninas aí para mostrar a realidade. Aí, ó. Então, no estágio um, uma pele suave, que você às vezes é até questionada, nossa, mas é lipedema mesmo, né? Um estágio 2, onde a gente já tem aí um eczema, uma inflamação, o edema aumenta durante o dia, é mais notável. No estágio 3 a gente já tem aquele tecido mais endurecido, com uma fibroesclerose, que quando você toca, você consegue até perceber isso, né? Um edema mais persistente. E no estágio 4 essa fibroesclerose já é muito aumentada, um edema presente nas grandes áreas e às vezes pode evoluir para linfedema, o que a gente chama do lipolinfedema, quando essas doenças acontecem da mesma forma. Agora, quando a gente fala de tipos, já estamos falando de outra questão. Eu falo do local acometido, né? A desproporção na distribuição da gordura típica do lipedema, Ah, ela não, foi chama não. dividida.
ela foi dividida em 5 tipos, de acordo com a área de acometimento, tá? Então a gente chama, eu gosto muito de trazer para ficar bem simples: short, bermuda, calça, manga e meia, né? Então, tipo um a gente tem o short, que é exatamente a pelve, o glúteo, o quadril. O tipo 2 a gente tem o glúteo até os joelhos, né? Ali com um coxim gorduroso, que é a bermuda. O tipo 3 a gente já tem do glúteo até o tornozelo, que é a calça. O tipo 5 a manga. E o tipo 6 a perna, o que eu chamo de meia, né? A perna aí na sua parte mais inferior. Diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico de lipedema? Ele é principalmente feito por profissionais de saúde, tá? Que inclui aí uma gama ampla de profissionais. Como a gente não tem grade acadêmica ainda, eu preciso que seja um profissional que esteja estudando isso. Não adianta eu dizer só uma especialidade, porque talvez esse especialista nem estudou o lipedema ainda. Existe um questionário já catalogado, tá? Eu vou trazer o print deles para vocês aqui. Então, basicamente, a gente tem exame físico e anamnese, tá? Quando a gente fala de exame laboratorial, testes sanguíneos para detectar lipedema não existe, mas a gente já sabe que a gente precisa avaliar marcador tiroidiano, inflamatório, vitamina B, D, que geralmente estão em carência nessas mulheres. Então, uma avaliação laboratorial bem feita, eu digo que tem que ter um hemograma completo, uma função hepática e renal, cortisol, perfil hormonal, perfil lipídico, osteometabólico aí de vitaminas, micronutrientes, marcadores salivares, função intestinal. Pode ser muito difícil para quem sofre de lipedema ter um diagnóstico oportuno. Infelizmente, não existe um teste simples para dizer se você tem lipedema ou não, mas o diagnóstico precoce e o tratamento vão trazer muita qualidade de vida para a portadora, e isso é de extrema importância. Como o diagnóstico é essencialmente clínico, e tendo em vista aí a rara disponibilidade de instrumentos, eu criei um método de avaliação meu e vou mostrar um pouquinho para vocês daquilo que eu entendo para ser um protocolo bacana de avaliação física nas portadoras de lipedema. Levando em conta, em primeiro lugar, a individualidade, a avaliação física para a condição de lipedema, bem como para outras condições relacionadas à inflamação do tecido gorduroso, precisa de técnicas específicas que sempre respeite a individualidade, porque por mais que eu tenha um padrão, a individualidade é muito importante. Inclusive, a minha história com lipedema é muito legal, porque a minha primeira paciente que eu atendi com lipedema, eu tratei inflamação dela sem nem saber o que que era lipedema, né? Eu fui a fundo na individualidade dela, acabei acertando, porque na individualidade eu entendi essa inflamação, para depois a gente conhecer e estudar um pouco de lipedema. Um alerta muito importante com a bioimpedância, que é um procedimento não invasivo, que não expõe radiação, é um exame muito fácil e simples de se realizar, mas ela até é apropriada para sujeitos saudáveis, desde que com uma equação validada. Acontece que em sujeitos com MC extremo, ou anormalidades de hidratação, ela não é recomendada. E, na minha visão, o lipedema se encaixa aí, né? Essas situações de hiperidratação e retenção hídrica hiperestimam o valor da massa magra, o que torna uma limitação desse método. Na prática, o que que eu vejo? Tecido gorduroso do lipedema inflamado é lido na bioimpedância como massa muscular. Então, muito cuidado quando você fizer uma bioimpedância que der uma massa muscular muito alta, ou quando você voltar para comparar aquela bioimpedância e a sua massa muscular aumentar, porque isso pode ser tecido gorduroso inflamado. E um bom profissional precisa avaliar isso de uma forma bacana. Tá, mas qual é a solução, já que a bioimpedância não é tão indicada? Tendo em vista a rara disponibilidade de instrumentos, né, a gente associa questionário de rastreamento, circunferências e dobras cutâneas, bioimpedância como comparativo, calorimetria indireta, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é o mais importante. Hoje a gente já tem trabalho mostrando também a diferença da taxa metabólica de portadoras de lipedema. E as mãos, para mim, que é o melhor, inclui o sinal de Stemmer, inclui tocar esse paciente, inclui avaliar essa individualidade, tudo sempre aí com um olhar clínico e individual. Esse é o questionário de rastreamento, depois eu disponibilizo ele para vocês, que eu acho que é bem legal.
Circunferências e dobras cutâneas, que são métodos simples, práticos, a maioria dos profissionais tem, e é uma forma bem bacana de avaliar também. E o Bodymetrics, que também não é amplamente conhecido, mas que é um ultrassom que avalia a espessura do tecido de gordura e musculatura de uma forma mais precisa, milimétrica. Uma grande vantagem que não requer preparo, não tem interferência. O tecido gorduroso do lipedema ele é refletido de uma forma muito legal nesse ultrassom, então a gente consegue de uma forma bacana avaliar essas imagens. Taxa metabólica basal, a gente sabe hoje que em pacientes com lipedema ela tende a ser inferior ao esperado, o que pode influenciar muito nas estratégias do gerenciamento do acompanhamento nutricional. Quando essa paciente chega, eu faço uma taxa metabólica preditiva. E isso para a portadora de lipedema é um grande erro, porque ela pode ser hiperestimada. Então, esse é um aparelho que eu tenho na clínica, mas que você consegue fazer em algumas outras clínicas e até o hospital. Então, assim, falando de tratamento, a gente não tem uma cura identificada no momento, mas a detecção precoce é de extrema importância e vão certamente reduzir essa doença que a gente falou aqui, que ela reduz muito e progride, reduz pouco e progride muito, tá? Então, quando a gente fala de objetivos do tratamento, qual é o objetivo? Controlar a célula adiposa, otimizar a saúde metabólica, manter o metabolismo saudável, reduzir inflamação, ter o intestino saudável, reduzir esse vazamento dos capilares, melhorar bombeamento linfático, reduzir dor, e tudo isso a gente faz com esses pilares que vocês estão vendo aí do tratamento conservador que permeia alimentação, suplementação, atividade física, drenagem, um sono reparador. Quando a gente fala de lipoaspiração, a gente entende hoje, sim, como intervenção cirúrgica que vai visar remover o excesso do tecido adiposo, reduzindo o volume e principalmente a dor associada, tá? É um procedimento que, em boa parte dos casos, ele melhora principalmente mobilidade, aliviando aí sintomas como sensibilidade, hematoma frequente. Isso pode contribuir aí para uma melhor qualidade de vida, promovendo maior conforto físico, mas, gente, fico alerta que a parte estética, principalmente do aspecto de casca de laranja, melhora pouco. Então, atenção a uma expectativa e uma possível frustração. A lipoaspiração é uma estratégia usada na boa parte dos casos para sintomas de dor e de hematomas e por aí vai, mas o aspecto físico melhora muito pouco. Consenso Brasileiro de Lipedema estabelece diretrizes, né, claras para esse diagnóstico e a gente eu vou disponibilizar depois esse material para vocês. Tudo isso que eu estou trazendo aqui estão separado em trabalhos específicos, mas hoje você já encontra tudo no nosso consenso brasileiro, e isso é muito importante, baseado sempre em ciência. Considerando lipedema e inflamação crônica subclínica, não dá para a gente separar. O intestino é um dos fatores que está muito relacionado ao lipedema, né? Toda doença tem uma raiz. No caso do lipedema, eu tenho uma desbiose que aumenta o estresse oxidativo, que contribui. Beber uma aguinha que eu falo sem parar, né? Que contribui aí para essa disfunção mitocondrial, que gera uma inflamação. Então, essa barreira vascular que tem na questão do lipedema, ela tem também no intestino, que é o que a gente chama de leaky gut, leaky brain, que tem tudo a ver com aquele eixo intestino-cérebro. Quando a gente fala de conduta dietética, os planos alimentares mais bem-sucedidos, a gente tem hoje com baixo teor de carboidrato, né? A gente já sabe hoje que a dieta cetogênica está em todos os guidelines. Eu gosto de usar mais uma cetogênica modificada, no sentido de que a gente tem maior riqueza de nutrientes nessas dietas. Então, eu acho que é muito importante entender que cetogênica não é ovo com bacon. Eu preciso de uma gama bacana de nutrientes nessas dietas. Eu vou deixar várias imagens com alguns trabalhos científicos para vocês e com algumas adaptações. O espaço é curto, mas eu gosto de deixar porque aí depois vocês podem voltar, vocês podem ler esse material, ver os passos para adaptação que eu vou colocar, tanto da dieta quanto da conduta de suplementação que a gente usa, né? Suplementação inicial, que eu gosto sempre de usar zinco, magnésio, lembrando que a cereja do bolo, quando a gente tem uma alimentação bem ajustada. Boa parte da suplementação ela se torna necessária quando essa alimentação
tá ajustada, né? A dieta RAD, que é uma dieta muito famosa já antes do lipedema, conhecida como a dieta para o tecido adiposo raro, né? Que é o que eu gosto muito, porque ela, além de ser uma dieta, ela é uma conduta, assim como a dieta mediterrânea, que eu chamo a cetogênica modificada, auxilia aí na prevenção de doença cardiovascular, apresenta uma vasta quantidade de nutrientes na proposta, porque ela envolve muitas gorduras boas, peixes, frutas, hortaliças, leguminosas, nozes, amêndoas, entre outras. Ela hoje é considerada a primeira dieta, a dieta considerada em 2021 pelo quarto ano seguido, né, a melhor dieta, aconselhável para diabetes, para uma alimentação saudável, benéfica para o coração, uma dieta à base de planta, mais com proteínas magras e ricas, né, uma dieta fácil de seguir. Então, é uma dieta muito bacana, com resultados consideráveis também para a portadora de lipedema. Aqui eu deixo uma listinha, vocês vão ver que eu nunca gosto de lista pronta. Eu acho que está muito mais sobre uma conduta e sobre o seu contexto. Mas aqui, basicamente, o que que a dieta mediterrânea traz, e eu gosto de deixar essa mediterrânea exatamente com uma menor quantidade de carboidrato, por ser mais responsiva às portadoras de lipedema. Esse trabalho mostra que a dieta mediterrânea está associada a todos esses benefícios. Eu sempre gosto de trazer a referência para a gente saber de onde a gente tirou, né? Esse trabalho comparou a eficácia de duas dietas, uma dieta low carb high fat e uma dieta moderate carb and fat, baixo carboidrato e alto carboidrato. E eu não preciso contar para vocês que com certeza a melhor resposta foi com a dieta de baixo carboidrato, né? O trabalho comparou a eficácia dessa dieta na mudança da composição corporal e redução da dor. E com certeza na mulher com lipedema, a gordura e a redução da dor aconteceu mais com a dieta low carb, que a gente chama baixa em carboidrato. Aqui um exemplinho dessa dieta, desse trabalho, tá? Que eu trouxe para vocês. E que se vocês forem avaliar, vocês vão ver que é uma dieta que, para o nosso país, ela não é muito próxima. Por isso que eu falo que a gente tem que individualizar. E aí, eu trouxe para vocês em seguida, deixa eu ver se está aqui. Aqui eu continuo falando do trabalho, mas eu só quero ver porque eu trouxe. Deixa eu passar. Trouxe sim, ó, tá aqui. Eu trouxe um modelinho, porque os planos anteriores foram retirados aí de alguns trabalhos. Eu mostrei que servem de base. E esse é um modelo que eu uso com o paciente, tá? Que eu trouxe para vocês terem uma base. A gente tem que lembrar que cada um tem uma rotina única. É por isso que uma alimentação, ela não pode ser uma dieta de gaveta, principalmente no caso da portadora de lipedema, né? O planejamento ele precisa ser individualizado, a gente tem a base disso, mas precisamos levar em conta preferência, horário, cultura, rotina de trabalho e até momentos de lazer. Tá? Vou deixar disponível, depois vocês vão ter essa dietinha aí para vocês darem uma olhada. Não podemos deixar de falar de atividade física. O famoso entrou pelo buraco errado. A atividade física, ela vai ajudar a bombear aí o sangue, esse fluido linfático. As mulheres com lipedema, elas vão ter menor força muscular. Existe uma teoria que a fibrose do tecido adiposo se estende e reduz aí essa função muscular. Então, as diretrizes mostram para gente que exercícios destinados ao treinamento de força são muito indicados, tá? Eu trouxe uma prescriçãozinha aí, que é a prescrição base para portadora que não pratica atividade física, sempre exercício aquático 2 a 3 vezes na semana, exercício aeróbico como alternativa de baixo impacto, leve, e musculação com intensidade moderada para passar pelo processo de fortalecimento, e Pilates também acaba sendo uma alternativa, né? Então, de forma geral, os exercícios aquáticos são muito bons, porque tem um impacto, mas à medida que o tecido do lipedema cresce, tem uma perda de massa muscular. Então, fortalecimento muscular, repito, é de extrema importância. Claro que lembrando que a gente tem que passar pelo processo de tonificação, fortalecimento, para poder chegar a uma hipertrofia. Meia compressiva também faz parte do tratamento conservador, mas nem tudo é para todo mundo e nem nada para ninguém. O que a gente tem hoje de suplementação é baseado na literatura para linfedema,
que é uma doença venosa com foco em melhora na inflamação. Então, boa parte do que a gente usa, não temos estudos no lipedema, então a gente pega os estudos de linfedema. Mas um alerta importante é que a gente precisa evitar na doença diuréticos, bloqueadores de cálcio, corticoides, anti-inflamatórios, hormônios sexuais esteroidais, beta-bloqueadores, clonidina, analgésicos, gabapentina, porque à medida que, é, que você utiliza essas medicações supracitadas, elas têm um efeito rebote na inflamação e na retenção de fluido. Eles fazem com que o fluido esgote e fique concentrado em proteína, promovendo fibroesclerose na região. Então, cuidado, porque a princípio você vai ter um efeito diurético, mas depois você vai ter um efeito fibroesclerótico. Então, são medicações contraindicadas, tá? Aí eu trago um pouquinho dos fitoterápicos que a gente usa no lipedema. Depois eu posso trazer até uma prescrição modelo também para vocês. Quando a gente fala de gatilho inflamatório, a gente tem o mundo, alimentos, cirurgia, viagem, estresse, calor, procedimento estético, sobrepeso e obesidade, que é um dos maiores deles, né? Lipedema tem relação com doença celíaca? Por que que eu preciso tirar o glúten? O que que a gente sabe hoje? Esse trabalho mostrou, né, que mulheres com lipedema possuem marcadores genéticos semelhantes ao das portadoras de doença celíaca, né? Então, por isso que a ingestão de glúten pode aumentar a permeabilidade intestinal, desencadeando uma resposta imune aí também na portadora de lipedema. Gordura corporal está distribuída em compartimentos subcutâneos, intramuscular e visceral, nos locais. É por isso que a gente tem que ter um alerta que, apesar da melhora da qualidade de vida e redução da dor com a cirurgia, é preciso levar em conta a possível recidiva da gordura. Ela cresce novamente em alguns pacientes, onde foi feita a cirurgia, e em outros a gordura pode crescer num local diferente, tá? Então é um alerta importante de se entender. Essa inflamação está presente em diversas condições além do lipedema, então isso vale para todas as condições inflamatórias, gente. Esses pilares aí, dormir bem, exercício de baixo impacto, reduzir estresse, reduzir consumo de álcool e cafeína, melhorar a função gastrointestinal, reduzir gordura trans, comer alimentos ricos em ômega 3, eliminar alérgenos conhecidos e conservantes, e isso muitas vezes é individual. Mente blindada, eu trouxe aqui um caso de uma paciente minha. Por que que eu coloquei desse jeito? Porque, gente, acreditem, é uma portadora de lipedema que chegou